tá? Para eu projetar a tela do meu computador para vocês, porque a gente vai discutir um pouquinho aí. Eu vou mostrar alguns artigos científicos e eu vou montar um resumo exclusivo, um resumo agora ao vivo sobre a relação do carboidrato e do câncer, se é que existe de fato alguma relação e da onde vem essa história, quando pelo YouTube e ela fica salva. Aliás, eu convido vocês que estão assistindo aqui pelo Instagram, primeira coisa que você que está assistindo aqui pelo Instagram vai fazer é me dar um boa noite. Seja uma pessoa educada, dá um boa noite, fala boa noite, Jeff. Depois já dá uns coraçõezinhos aí, velho. Eu curto o coraçãozinho, já dá uns coraçõezinhos aí. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Segunda coisa que você tem que fazer, o que acontece? Eu vou projetar a tela do meu computador para vocês nessa live. Só que eu só consigo fazer essa projeção pelo YouTube, eu não consigo fazer essa projeção pelo Instagram. Então, muito obrigado pelos coraçõezinhos. Então, eu vou convidar vocês a irem lá para o canal Comin Nutrição no YouTube, tá? Para eu projetar a tela do meu computador para vocês, porque a gente vai discutir um pouquinho aí. Eu vou mostrar alguns artigos científicos e eu vou montar um resumo exclusivo, um resumo agora ao vivo sobre a relação do carboidrato e do câncer, se é que existe de fato alguma relação e da onde vem essa história. Se você ficar comigo até o final da live, eu vou disponibilizar esse resumo para você. Mas só vai ter acesso ao resumo quem ficar comigo a live inteira. Tem que ficar aqui comigo, interagir, mandar boa noite pro Jeff. Fala, oi Jeff, Corinthians é sensacional, Palmeiras não tem mundial e coisa do tipo, tá bom? Então corre lá pro canal Comin Nutrição para você ter acesso à tela do meu computador. Canal Comin Nutrição, não tem como errar, lá pelo YouTube. Pessoal, de onde que vem essa história? Boa noite, senhora Beatriz Canali. Gosta assim de gente educada, de gente simpática. De onde que vem essa história? Essa história com E mesmo, não com HI. Essa história de carboidrato e câncer. De que se você cortar o carboidrato, você pode curar o câncer. Ou então tem pessoas aí que falam que consumir carboidrato pode causar câncer, pode causar o desenvolvimento de células tumorais. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender aqui é o que é uma célula. Para depois a gente compreender o que é uma célula tumoral, para a gente compreender qual é o metabolismo dela, e aí vocês vão entender que não tem nada a ver essa história de que consumir carboidratos pode causar câncer ou algo do tipo. Tá? Então se a gente for ver nosso corpo, nós somos compostos aí por... Boa senhora Célia Mazur. Pessoal que está chegando lá no YouTube, me avisa que chegou, hein? Senão eu fico aqui falando sozinho. O que acontece aqui, pessoal? De onde que vem essa história? A gente vai começar agora a contar. Uma célula normal, nós somos compostos aí por células. Então a gente tem que começar a entender a nossa composição lá no nível atômico até o nível macrocelular da coisa, até o nível anatômico da coisa. Então a gente vai ver lá o nível atômico. Se a gente for ver, as menores partículas existentes são os átomos, tá? Os átomos, boa! Obrigado, senhora Adriana Prado, boa noite. Senhora Tatiane Marinho, boa noite. O que acontece aqui? Quando nós pegamos os átomos e juntamos os átomos, nós formamos moléculas. Quando nós pegamos as moléculas e unimos as moléculas, nós formamos macromoléculas. Quando nós pegamos essas macromoléculas e unimos essas macromoléculas, nós vamos formar organelas. Quando nós pegamos as organelas e unimos as organelas, nós formamos células. Quando nós pegamos as células e unimos as células, nós formamos tecidos. Quando nós pegamos os tecidos e unimos os tecidos, nós formamos órgãos. Quando nós pegamos os órgãos e unimos os órgãos, nós formamos sistemas. Quando nós pegamos os sistemas e unimos os sistemas, nós formamos os seres vivos, tá? O que a gente vai falar vai ser a nível celular. Então a gente vai falar das células. As células, elas são vários tipos de células que nós temos no nosso corpo. A gente tenta dividir essas células para ficar mais didático, para a gente poder estudar, para a gente poder ensinar, para a gente poder pesquisar. Mas essas células, elas acabam interagindo entre si.
Então, por exemplo, você pode ter uma célula do seu sistema imune que em determinado momento ela vai interagir com uma célula do seu epitélio. Então são células ali que seriam de lugares distintos, mas elas interagem entre si. Isso é muito importante compreender, tá? As células, elas possuem o que nós chamamos de ciclo celular. Uma célula, ela está lá exercendo a sua função. Por exemplo, as células as células epiteliais são células de revestimento. Nós temos várias células epiteliais ao longo do nosso corpo. O melhor exemplo que eu tenho para vocês de células epiteliais são as células que compõem a nossa pele. Então isso aqui é célula epitelial. Mas nós podemos falar, por exemplo, das células do nosso intestino. Lá no nosso intestino nós temos células epiteliais também. O que acontece? Essas células, e a exemplo das células epiteliais, elas têm o que nós chamamos de ciclo celular. Então ela está exercendo a sua função lá de boa, e se em determinado momento ela achar que ela deve se multiplicar para justamente manter a integridade daquele tecido, manter a integridade da função daquele tecido, ela vai se multiplicar. Só que para que ela se multiplique, ela precisa levar em consideração alguns fatores. Quais são eles? O primeiro deles é a necessidade, a real necessidade dela se multiplicar. Então vamos supor que eu estou aqui de boa, aí eu pego essa caneta e me corto. Com uma caneta, tem que ser um idiota para se cortar com uma caneta, mas vamos supor que eu sou um idiota. Não que eu seja, mas vamos supor que eu me cortei aí com uma caneta, legal. As células que elas estão ali no meu tecido, elas vão falar, mano, o Jefferson se cortou, velho. A gente precisa cobrir esse tecido. Vamos nos multiplicar? Elas começam a se multiplicar, começam a produzir proteínas, como por exemplo proteínas de colágeno, enfim. E elas começam a se multiplicar justamente para que ocorra a cicatrização. Olha só que interessante. Eu dei um estímulo para essas células. Eu falei, célula, eu cortei esse tecido, vocês precisam se multiplicar, tá? Ela teve um estímulo. Isso, essa característica de uma célula saudável. Ela só vai se multiplicar se realmente houver essa necessidade. Um outro fator que as células vão levar em consideração, uma célula saudável vai levar em consideração para se multiplicar, é a oferta de nutrientes. Sim, o ambiente é favorável, tem água suficiente, tem carboidrato, proteína e lipídio suficiente? Tem. Legal, então eu posso me multiplicar. Agora, se não houver esses caras, as células, esse ambiente favorável, a célula ela vai falar, putz, eu não consigo me multiplicar aqui não vou fazer sacrifício não, eu vou ficar de boa, tá? Não precisa copiar nada disso, que eu vou colocar tudo isso no nosso resumo. Aliás, vocês querem resumo? O tema de hoje é carboidrato e câncer. Vocês querem resumo? Escreve aí pra mim que eu quero saber se vocês querem resumo. Sim, professor Jefferson, eu quero resumo. Não, professor Jefferson, não quero resumo. Escreve isso pra mim, tá? E eu vou disponibilizar esse resumo pra vocês, é óbvio. Vou fazer o que com o resumo comigo? Eu vou guardar? Vou enfiar no bolso? Não. Então essas são características de uma célula saudável. O que mais que a célula saudável vai levar em consideração? Então, ó, estímulo, ela tem que levar em consideração. Ambiente favorável, ela tem que levar em consideração também. E um outro fator muito importante para que uma célula saudável se multiplique é se na hora que ela se multiplicou, ela fez isso de uma maneira correta. Ela não copiou nenhum gene errado. Se tiver tudo certinho, ela se multiplica. Agora, se ela copiou algum gene errado, ela vai falar, ih, mano, eu só vou me multiplicar depois que eu consertar o meu erro. Essas são as características de uma célula saudável. O que vai ser uma célula tumoral? Uma célula tumoral, ela vai tocar o foda-se. Ela é vida louca, mano. Ela é hardcore. Ela não tá nem aí, tá? Uma célula tumoral, ela vai se multiplicar mesmo sem haver essa real necessidade de multiplicação. Ela vai falar, velho, eu vou me multiplicar aqui e foda-se. Que se dane, ela simplesmente vai se multiplicar a célula tumoral. Ela não vai levar em consideração se o meio ambiente é favorável. Ela vai se adaptar a esse meio ambiente. Ou seja, se não tiver oxigênio, ela quer que se foda, ela vai se virar com um pouco de oxigênio que tem. Se não tiver proteína, ela vai roubar de outra célula. Se não tiver lipídio, ela vai roubar de outra célula. Inclusive,
Um dos fatores um dos estágios, em estágios mais avançados do câncer, a pessoa sofre com caquexia, né? Que a pessoa diminui muito a massa corporal dela, entra num estado de desnutrição ali muito grande, os tecidos dela, massa muscular dela acaba ficando comprometido. Por que isso acontece? Porque as células ali elas acabam roubando os nutrientes ali dos outros tecidos, porque as células elas são umas filhas da puta.